Olá, gente. Boa noite. Estamos ao vivo aqui para fazer mais uma live para trazer informações que hoje, final da tarde, né, a nossa caixa de mensagem, telefone, foi uma loucura. Uma loucura. O povo do litoral, a imprensa de Curitiba, daí querendo saber porque nos acompanha, as rádios de Paranaguá, a imprensa de Paranaguá também acompanhando a movimentação, porque a notícia que surgiu hoje, no período da tarde, é que o Ministério Público de Pontal do Paraná, o Ministério Público da Zona Eleitoral, que é na comarca de Matinhos, pediu a cassação do prefeito Marcos Casquinha, cassação do seu diploma de prefeito, pediu o afastamento imediato. Claro que à tarde, quando a gente fez a primeira participação, estava no zum, porque o processo estava concluído para a juíza titular da comarca de Matinhos, a juíza responsável pela zona eleitoral. E quando está concluído para a juíza, ninguém tem acesso aos autos. Então foi uma correria de advogados no período da tarde, lá em Matinhos, para poder certificar, ver de pertinho o prefeito Casquinha. Mas como o senhor está mal servido de advogado, né? A campanha inteira foi assim, né? A campanha também, porque já foi orientado errado na campanha. E daí passou a campanha, surgiu o processo contra ele, não sei se o Casquinha estava tranquilo com alguma situação, alguém prometeu para ele que não ia dar nada ao processo, né? Porque o Casquinha, uma tranquilidade, ele chegava para mim e dizia: ô Taíco, a semana passada eu divulguei que o processo estava concluído para sentença, e a sentença, tanto o parecer da promotora como do Ministério Público, poderia surgir esse mês ainda. Aí o prefeito me encontrou e brincou até: ô Taíco, mas pô, você quer me tirar tão rápido assim? Eu falei: prefeito, a imprensa, o Litoral PR News, que é o nosso portal de notícias, ele tem uma obrigação, são 5 mil pessoas só de Pontal praticamente, do litoral, que nos acompanham. Você transformar essas 5 mil pessoas em 4, 5, porque aqueles que compartilham têm o seu número de seguidores. Então, uma notícia que a gente dá aqui, ela vai acima de 5 mil, 10 mil, 15, 20 mil. Por quê? Porque as pessoas que curtem, as pessoas que compartilham, por exemplo, você tem pessoas aí que tem 4 mil, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, uma pessoa dessa compartilhando a nossa matéria ganha aquele público também. Então Está aqui o Rafael Guazella, que é o advogado eleitoral de Campo Magro. Rafael Guazella está nos acompanhando. Então a gente tem um público qualificado. Por isso que a gente fala, né, quero dar uma boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né, dizer que a gente tem um compromisso. Por isso que à tarde, quando eu fazia a live, né, eu não dava com certeza que eu não estava duvidando das pessoas que estavam passando a informação, mas a gente tem que ter cautela. Afinal, você não pode afirmar uma coisa que de repente você não tenha uma confirmação. E você não pode brincar com o judiciário, afirmar um parecer que de repente não foi dado pelo Ministério Público, de repente ele não chegou ainda à conclusão para dar o seu parecer. Então a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter... Principalmente que quando eu dei a notícia, eu já recebi um monte de ligação do pessoal da prefeitura, do gabinete do prefeito Marcos Casquinha, dizia: Taíco, de onde você tirou isso? Taíco, quem que te deu essa informação? Então, agora você imagine se pode pessoas alheias saber do parecer do Ministério Público e um prefeito de uma cidade que é uma autoridade e seus advogados não saber de nada. Quer dizer, a cidade inteira sabia que o Casquinha estava sendo cassado hoje. Cassado não. Parecer está aí o Alfredo Parodi, nosso secretário do Conselho do Litoral, o homem mais forte do litoral, de todo o litoral do Paraná, né, que é o homem que comanda o secretário-geral do Conselho do Litoral, que aprova todas as leis do litoral. Então, o meu amigo Alfredo Parodi, nós vemos a notícia, o Zé Augusto e eu, né, nós vemos a notícia à tarde, também já o Edil Soares, o Marco Aurélio Chagas, todo mundo, porque a notícia correu, né? A notícia correu em todos os lugares, então não fui
não fui eu somente que dei a informação, mas aí o pessoal sabe que a gente acompanha de perto essas informações. Aí o couro comeu. Foi uma correria à tarde. O Binho, que é o vereador, presidente da Câmara, que assumiria no lugar do Casquinha, teve que tirar o telefone, desligar o telefone, tanta gente. Teve gente que acho que nem sabia o número do Binho, já ligava para ele: ô Binho, ô meu amigo Binho. Tava assim a coisa hoje, o Binho. Por que isso, gente? Porque se acontecer a cassação do prefeito Casquinha, quem assume interinamente é o Binho, o Fabiano Maciel, que é o Binho, né, que é o presidente da Câmara. Então deixa eu explicar para você entender como é que é. Não quer dizer que com o parecer do Ministério Público, porque o Ministério Público, ele dá o parecer, não é sigiloso, o processo fica concluso para a juíza, né? Mas também não. Por isso que advogados que estiveram no fórum ficaram sabendo e a notícia. Advogados menos do Casquinha, né? Porque o do Casquinha era o último a saber tudo o que acontecia. Então os advogados ficaram sabendo da notícia e aí a coisa correu, né? Porque notícia ruim, meu amigo, ó, Deus o livre, eu sei que é isso, né? Tá aí o Alfredo Godal falando da reunião do COLIT dia 2 de agosto. Então, o que acontece? Deixa eu explicar rapidamente, que eu não vou falar do processo, que a gente fala toda semana isso aí. Inclusive, eu acompanhei, e a gente pode falar com conhecimento de causa, porque, por exemplo, na última audiência, antes de todo esse parecer final, eu, Zé Augusto, Edilson Soares, nós estávamos lá no fórum, porque a gente tem uma obrigação de procurar passar a informação correta para o povo. Afinal, quanta gente está aí nos assistindo agora, né? Quanta gente está nos assistindo agora e aguardando uma notícia, que uma notícia dessa é uma notícia bombástica, é uma notícia, né, Então deixa eu explicar para também a gente aqui não induzir ninguém a um pensamento contrário. Então o que acontece? Todos sabem que nenhum processo na justiça pode ir para o juiz dar um parecer final ou qualquer medida que o juiz tenha que tomar. A lei obriga o judiciário, seja desembargador, os desembargadores têm os procuradores que dão parecer, né? E o juiz tem os promotores. Então, o que acontece? Ninguém toma decisão, a legislação exige isso, que o parecer, haja um parecer do Ministério Público. Só que eu vou dizer uma coisa, eu falava agora para um assessor do prefeito Casquinha, que nós que conhecemos o processo, entrevistando pessoas e dando as notícias nos últimos 2 anos, nós sabemos que é batom na cueca, infelizmente. É batom na cueca, né, Nelson Capri, que está se recuperando de sua saúde. Por quê? Porque a gente viu a última audiência, 1 mês atrás, foram 4 testemunhas, 4, todas contra o Casquinha. E uma que foi lá e, Quer dizer, se já estava ruim, ficou pior ainda. Então, para a gente explicar melhor para você, e aproveita você que está nos assistindo agora, compartilha, dá uma clicada ali na telinha do teu computador, do teu celular, compartilha para os teus amigos e seguidores também acompanhar essa notícia, que não deixa de ser uma notícia das mais... Então, compartilha, não custa nada ali, você clica no teu botãozinho do celular ou do teu notebook ou do teu computador, põe ali compartilhar que vai abrir essa notícia para muitas mais pessoas que estarão nos assistindo. Então, o que acontece? A gente deu a notícia quinta-feira, eu dava a notícia que o mês de junho, o mês de julho, gente, é um mês que normalmente o judiciário, não é que seja férias forenses, não é que seja as férias do judiciário, as férias do judiciário é no final do ano, começo do ano. Mas é normal os juízes tirar férias, porque eles não vão gastar num período de férias forense, né, no início do ano. Então a maioria dos juízes tiram alguns dias de férias. Vocês vejam que até o Moro, quando prenderam o Lula, não estava, certo, estava até em Portugal em férias, por quê? Porque o judiciário tira aqueles dias de férias ali e tal. Então, o que acontece? Então, a juíza, a doutora Patrícia, dia 9, ela entrou, e até essa notícia eu dava, né? Que a juíza, a doutora Patrícia, a juíza eleitoral, ela tinha tirado uns dias de férias e que ela baixou os autos conclusos ao Ministério Público para aparecer. Ela deu 5 dias para que o Ministério Público se manifestasse
se era favorável à cassação, se o Ministério Público era favorável à absolvição do prefeito Casquinha, se aplicava uma multa, inelegibilidade, deixava inelegível o prefeito. Então, a juíza, por lei, mandou para o Ministério Público dar o parecer. Ministério Público Eleitoral da Comarca de Matinhos. Então, o que aconteceu? O processo está lá, está concluso. E aí, na sexta-feira, já saiu o zum, né, doutora Daniela, já saiu o zum, e ontem começou a ficar mais forte o bochicho. Daí, saiu o comentário, né, um advogado teria recebido a informação lá no fórum, não sei como é que chegou essa notícia, né, porque os advogados do Edgar Rossi e da prefeitura não chegaram a ter acesso ao processo. Foi alguém que, sem querer, viu lá, porque não está no sistema online ainda, não está na internet do tribunal o parecer, porque nem vai, parecer do Ministério Público só vai para ser publicado na rede social, na internet, quando o juiz acompanha ou não o parecer do Ministério Público. Depois não, depois tudo é tornado público e todo mundo pode saber. Então o que acontece? O parecer do Ministério Público, ele é pela cassação imediata, afastamento imediato do prefeito Casquinha, cassação. Bom, aí à tarde eu fiquei cabreiro em dar essa notícia. Eu falei, provavelmente é o bochicho que está correndo, mas daí agora, no início da noite, eu soube que o expediente na prefeitura foi até 7, 8 da noite, e eu fiquei sabendo que o prefeito Casquinha tomou conhecimento oficial, né, seus advogados, né, que são de Curitiba, mas vou te contar, né, é quase uma revelia o Casquinha. Então, os advogados do Casquinha, que ele teria mudado, já é um outro advogado que estaria no caso. O advogado confirmou, eu acredito que no fórum, e daí o prefeito Casquinha recebeu a tijolada, recebeu o balde de água fria, já na noite de hoje, quando se confirmou. Porque daí ele falou, pô, onde que o Zé Augusto e o Taíco tiraram essa notícia? O Marco Aurélio Chagas, o Edil Soares, o pessoal da imprensa de Pontal, viu, Mara Cornelcio? É imprensa, sim, viu? Porque poucos jornalistas, viu, minha amiguinha Mara Cornelcio, poucos jornalistas iriam sobreviver se tivesse que ser imprensa de um município igual Pontal. E tenho certeza que as notícias que são levadas à comunidade estão de agrado. Às vezes não é o diploma de advogado, de jornalista, que faz com que a notícia chegue conforme a população quer ouvir, quer assistir, né? Então, é a imprensa, está ali o pessoal para poder divulgar. Hoje os blogs e até os próprios jornais, muitas vezes não é escrito e assinado por jornalistas formado em universidade. Hoje em dia a informação de radialistas, de colunistas é maior do que qualquer outro canudo de jornalista. O canudo de jornalista não faz a qualidade da informação e da notícia. Então, eu dizia que então saiu esse parecer, agora pode-se dizer, Cleusa, compartilha aí que você tem mais de 2.000 pessoas nesta Pontal do Paraná e que te acompanha, porque você foi uma brilhante jornalista, né? Então tá aí o Vitor Camis, que foi secretário também, e tantos outros. Então, hoje, daí, porque o prefeito Casquinha, né, e os assessores que foram corre-corre à tarde, né, e daí me ligavam e diziam, tá aí, mas da onde você tirou a notícia? Eu disse, eu tirei, eu recebi a informação. As fontes a gente tem que preservar, né? As fontes a gente preserva. Então eu recebi, assim como eu recebi uma notícia na tarde de hoje, que tem um secretário que poderá deixar a administração hoje ou amanhã aí. Porque você sabe que explodiu mais uma bomba em Pontal do Paraná hoje. Quer dizer, não chega uma, mas essa tá aí, deu um desdobramento político, né? Que daí os bombeiros estão em ação aí para tentar baixar a brasa. Por quê? Porque a comissão, e eu estava lá presente, eu tenho aqui a filmagem, lá na Mose, quando no arbitral do campeonato municipal de Pontal do Paraná, ficou claro que não poderia registrar jogador de fora. Não poderia registrar jogador que não morasse no município.
E o time do Barrancos, que é uma potência, o Barrancos, que jogou inclusive no último final de semana com o Santa Quitéria, amistoso lá no Barranco, o Barrancos teria, tá aí a nossa Rutinha de Matinhos, assessora do nosso Álvaro Dias, também do prefeito de Matinhos, né, uma brilhante assessora, né? Então, o que aconteceu? Os times denunciaram perante a comissão organizadora do campeonato municipal e dizendo que o Barranco estava utilizando o jogador que não moravam no município. A comissão organizadora aplicou o regulamento da competição, puniu o Barrancos com 7 pontos e eliminou 7 jogadores, gente, 7, que estavam jogando de forma irregular, que não moravam no município. Aí criou uma revolta, né? Porque o Barrancos é apadrinhado. O Barrancos, além de ter um time bom, além de ter uma diretoria atuante, uma assessoria, é um time forte. Ninguém conquista tantos títulos igual o Barrancos conquista, municipal, de areia, de sintético. Eu não sei como é que sai tanto jogador bom daquele Barrancos, né? Que não é só Barrancos, é Vila Nova, é Pontal do Sul, é Xangri-Lá. É aquela região ali. Então, o pessoal aplicou a perda de 7 pontos no Barrancos e deu um bafafá. Estou sabendo que queriam que a comissão voltasse atrás e a comissão falou, nós pedimos tudo, demissão e não sei o quê, mas que não voltamos atrás, mas que teve uma pressão. Ainda está correndo essa pressão, né? Diz que para a comissão organizadora, que é formada por funcionário público, com certeza, para que a medida foi muito drástica, né? Mas se aplicar, mas aí o Barrancos chegou agora o final da primeira fase, o Barrancos em primeiro, ele iria pegar o último. Aí ele caindo lá de classificação, ele vai pegar, já ele tem bola para se recuperar no campeonato, claro, vai ter que buscar outros jogadores para repor, né? Tá aí o Rogério, que é da comissão também, está nos assistindo. Ô Sandra Machado, você, estou com saudade do nosso TX, né? Nosso TX, que graças a Deus está recuperado aí do jornal do Litoral. Então, deu mais esse bafafá hoje, que balançou, entrou vereador pelo meio, entrou tudo, foi um bafafá, mas o que eu falei, Barrancos tem bola aí na agulha para se recuperar e não está eliminado da competição, né? Sofreu um baque, vai ter que correr atrás. Mas o que o pessoal quer saber mesmo é como é que fica seu Casquinha por caçado. Eu vou falar o que diz a legislação. O que diz a legislação? A legislação diz que se acontecer agora, o Ministério Público deu o parecer. Tá? Eu não li o parecer, mas digamos que seja pelo afastamento imediato e a cassação. Vai para a juíza, a doutora Patrícia. Já está com a doutora Patrícia, já está concluído desde segunda-feira para ela, desde ontem. Então a doutora Patrícia, até sexta-feira, ou segunda, ela não tem prazo para dar. Né? Ela vai dar o parecer dela. Ela vai dar o parecer que já é uma sentença em primeiro grau. Se ela disser que está afastado o Casquinha, está afastado. O Casquinha tem que sair imediatamente. O oficial de justiça vai lá no gabinete do Casquinha e vai comunicar o prefeito Casquinha da decisão da juíza e que ele está afastado. Com este parecer do oficial de justiça, o Casquinha tem que sair correndo para Curitiba com o seu advogado e tentar buscar uma liminar junto ao TRE para que ele possa discutir o mérito desse processo em segundo grau, que é o TRE. Aí o TRE, quando recebeu o recurso do Casquinha, mas nesse meio tempo o Casquinha já tem que sair. Ele já tem que deixar o cargo de prefeito, né, não dar posse para o Binho. Mas quando ele for notificado pelo oficial de justiça, ele já tem que sair. Aí, com aquela notificação, que ele vai buscar o recurso com pedido de liminar no tribunal, no TRE. Aí o TRE pode dar a liminar, como o TRE pode não dar a liminar e dizer, não, você recorra fora do cargo, e nós vamos analisar. Se você tiver certo, nós reconduzimos ao cargo, mas até que a gente verifique aqui, você fica afastado. Pode, assim como pode os desembargadores, o desembargador relator, dar liminar e dizer, não, vamos discutir o mérito, mas vamos ver aqui como é que está esse processo aí. Se
Se realmente tiver tudo dentro dos conformes, nós vamos manter a decisão do juiz de Matinhos. Agora, se a gente quiser alguma diligência, os desembargadores têm amplos poderes, né, para abrir a discussão do processo. Aí o Casquinha vai ter o direito de ampla defesa. Agora eu já recebi uma notícia que o Casquinha, se for cassado, nem recorrer não iria. Outros já disse que vai contratar um baita escritório. Agora, depois que a água chegou aqui no Casquinha, passou da boca, está do nariz. Aí agora vai contratar um escritório. Até agora estava meio que a revelia, né, Casquinha? Então, caso então ocorra a sentença da juíza, que a juíza acompanhe o parecer do Ministério Público e dê a sentença, ele é obrigado a sair. O oficial notícia notifica, com a notificação ele vai correr, mas já fora do cargo. Aí, claro que em 24 horas ou 48 horas, ou o TRE ou dá liminar ou nega liminar. Se negar, o Binho prepara o paletó e o terno e assume como presidente da Câmara, que ele assume como prefeito interino, e o vereador Sene assume a presidência da Câmara. Aí o que acontece? O Binho interino, o processo vai julgar o mérito no TRE para ver com liminar ou sem liminar, os desembargadores vão analisar se procede ou não, se pode aplicar uma pena menor ou maior, mantém ou aumenta. Os desembargadores que vão decidir aquilo que eles vão dar. Porque tem uma coisa, o parecer do Ministério Público, gente, não é sentença. A sentença quem vai dar, absolvendo, condenando, afastando ou não, é a juíza. Ou o Ministério Público, que tem o poder de investigar e dar o seu parecer em todos os processos no Brasil, é obrigado a ter. Ele já deu, pelo menos as informações que chegam, e foi confirmada pela assessoria do próprio prefeito Casquinha, né, que levou um susto por volta das 16 horas de hoje, quando a notícia pintou no noticiário de Pontal do Paraná. Então, a informação é essa. Agora, claro que tirar o sono do prefeito Casquinha, ele vai ficar no aguardo do parecer da sentença da juíza, que pode, a juíza não é obrigada a acompanhar o Ministério Público, ela pode dar uma sentença diferente do Ministério Público. Assim como o Ministério Público podia pedir absolvição, ela podia condenar. Assim como o Ministério Público está pedindo a condenação, ela pode absolver. O Judiciário tem plenos poderes para seu entendimento, baseado em provas, mas vou te dizer uma coisa, viu? Eu acho que ultrapassa 80% de pareceres, que é onde o Ministério Público, que ele que esmiuça, ele que vai fundo na investigação do processo. Dificilmente o Judiciário vai contra o MP, porque o MP se debruça no processo ao longo, igual está aí 2 anos o processo tramitando, e agora está aí chegando na sua fase final de sentença de primeiro grau. Aí tem as outras fases, mas nunca esquecendo que no TRE, em 3 instâncias deste mesmo processo, o Casquinha perdeu os 3 julgamentos por unanimidade. Então, vamos ver agora o que pode acontecer. A gente não eu não duvidei das fontes que a gente recebeu a informação à tarde, mas ela não era oficial. Se o próprio prefeito que estava aí na Berlinda não sabia de nada, então a gente fica meio cabreiro para não dar uma informação truncada, uma informação, né, de repente fora da realidade. Mas agora, como praticamente o próprio prefeito tomou conhecimento, e ele que é a parte do processo, né, tomou conhecimento do parecer do MP, a coisa ficou feia, viu? Eu vou dizer uma coisa, e eu sempre, para mim encerrar, eu vou dizer, para você que de repente está acompanhando em qualquer parte do Paraná, do litoral, do Brasil, do mundo, porque a rede social, eu sempre falo, rede social não tem fronteiras. A pessoa pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, lá na Bahia, ele assiste aqui com a mesma qualidade que você que está assistindo no litoral, ou em qualquer parte do Paraná. Então a rede social não tem barreiras, né? Então é só para dizer que também o prefeito Casquinha, se vier a ser cassado, se vier a ser sentenciado, tem que colocar que não foi nada ato de corrupção, não foi nada, a gente tem que ser justo aqui, foi
por erro administrativo, erro de montagem do processo, de prestação de conta, da abertura de conta no início da campanha, é chamado erro formal, mas que não deixa de ser crime eleitoral. Deus você vai dizer assim, mas está aí qualquer erro formal. A justiça não pegou eles dando gasolina no domingo, dia da eleição, lá no posto de Ipanema? Flagrou. Isso aí ajudou a gravar. Agravou a situação do Casquinha ainda mais, que já estava ruim, ficou mais grave ainda quando surgiu o flagrante que a Polícia Federal deu naquela distribuição de gasolina no posto de Ipanema. Então, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 8 situações que o Casquinha foi julgado. 8. Não abrir conta bancária, o comitê financeiro errado, a prestação de conta errada. Então, foram erros e mais erros que acabaram, muitos desses erros eram crime eleitoral, né? E vou dizer mais uma coisa aqui, para ser justo no que a gente está falando. O prefeito Edgar Rossi, ex-prefeito Edgar Rossi, não entrou com a denúncia contra o Casquinha depois que ele perdeu a eleição, para não dizer, não, o Edgar entrou para choro de perdedor, para ir ganhar no tapetão, não. Já nas primeiras semanas de campanha, antes do dia da eleição, o Edgar já denunciou que estava tudo errado, a forma de administrar o Casquinha. E ele não corrigiu, né? Até, como disse um amigo meu agora à noite, o Casquinha começou a campanha, o primeiro dia de campanha, ele começou errado, porque ele não tinha CNPJ e não tinha conta de campanha, ele começou errado e no último dia ele fez errado distribuir gasolina. Então, quer dizer, ele do primeiro ao último dia acabou fazendo as lambanças, mas eu quero aqui sempre falar que se ele ganhou gasolina de alguém para distribuir, foi o Zé do Pontal que deu, não foi nenhum bandido, não é nada. O Zé do Pontal foi no processo e declarou que ele deu. O cheque do Zé do Pontal foi apreendido pela Polícia Federal no posto de gasolina. Então, o nosso Éder Juste aí, que está na Argentina, o Éder com a GEL, com a obra da GEL, hein? O Éder está lá na Argentina e a gente está aqui, viu, Éder? Estamos apanhando às vezes aí que o pessoal bravo com a GEL e fica bravo aqui. Agora a GEL não tem mais o canteiro de obras ali em Pontal do Paraná, mas estão dando assistência, né? A gente sempre tem colocado que a GEL tem contribuído aí para somente problema de rua aí, que o pessoal às vezes reclama aqui, reclama ali, mas ninguém, eu sempre digo, ninguém tem como comer o omelete sem quebrar os ovos. E aí o pessoal queria o quê? Que fosse feito o tratamento de esgoto, rede de esgoto, e não quebrasse calçada e fizesse buraco em rua. Quer dizer, não tinha como. A rede de esgoto é por baixo da terra, tinha que quebrar, tinha que furar, tinha que... né? Essa é outra história. E o nosso Éder, né, diretor, engenheiro, diretor da nossa GEL, tá lá na Argentina tocando uma obra, né? Isso que me contaram aí. O Éder, uma licitação que a GEL ganhou lá na Argentina. Então, gente, é isso. Eu trouxe a notícia bombástica da tarde, confirmada agora à noite, porque daí o prefeito tomou ciência, que até então ele soube através do nosso noticiário, através do Zé Augusto, através do Marcão, de outros companheiros, todo mundo, quando a fumaça começou a soprar, a notícia veio e ela se confirmou quando o prefeito, né, sentiu o baque, que tem um peso muito forte o parecer contrário do Ministério Público contra as pretensões do prefeito Marco Casquinha. Tem secretário que já jogou a toalha, tem secretário que, conhecedor do processo, acha que é muito difícil reverter, né? E se vier o Binho, vai aí fazer... Aí o pessoal está perguntando aqui, mas daí, se vier o Binho, como é que fica? Não, aí o TRE vai analisar o processo e, se manter a decisão de primeiro grau, o TSE, que marca, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, que marca a nova eleição, né? Aí tem o pessoal dizendo, mas o Edgar Rossi pode ser candidato. Não, o Edgar hoje está impugnado. Hoje o Edgar e o Murilo ainda estão com a impugnação das suas candidaturas, mas eu já fiquei sabendo ontem que o prefeito Edgar Rossi já conseguiu parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, do TRE, favorável
a sua absolvição. Então isso é que eu recebi a informação de um advogado lá do Edgar. O Edgar está correndo atrás já, né? Não sei se seria candidato, se acontecer uma nova eleição aí imediata, não sei se o Edgar já iria concorrer ou não, ou como é que ia ficar. Agora o que eu digo é o seguinte, virou uma correria, meu Deus do céu, os pré-candidatos aí ficaram oriçados com o que está acontecendo, mas tudo que está acontecendo hoje, ou vier acontecer, ou acontecer amanhã, ou daqui uma semana, a gente já vem prevendo, a gente já vem, por quê? Porque graças a Deus a gente acompanha de perto o processo, a gente não vai em conversa de buchicho, desse que é contra esse, é a favor daquele, que acaba induzindo a gente a dar uma informação equivocada, e acho que não é essa a função, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem de manter você bem informado. Não foi à toa que a gente, só este ano, já ultrapassou aí as 400 mil visualizações, gente. Só no mês de fevereiro desse ano eu tive 190 mil visualizações e mais de 40 mil curtidas e compartilhamentos e tal. Daí a gente vem mantendo todas as nossas matérias, vocês podem acompanhar aí, a gente dificilmente baixa de 1.000 pessoas que nos assistem e nos acompanham. Fora os compartilhamentos que segue, né, na sequência de cada um. Então, é essa a informação. Alguns dizem que o prefeito Casquinha, se for mantida a decisão pela juíza, não recorreria. Outros já disseram que ele poderia tentar um escritório de maior peso político para tentar. Mas, gente, olha o escritório, qual é o advogado que vai mudar provas dos autos? Não tem. Se a sentença, o parecer do Ministério Público for esse, pelo afastamento, é um pé fora da prefeitura. Um ainda fica ali, porque tem direito a liminar. Mas a coisa fica difícil. É isso, a informação, dizer que o Curitiba ganhou de 1-0, Eliel. Curitiba ganhou de 1-0 e um cabeça de bagre, lateral esquerdo, fez um pênalti aos 47 do segundo tempo. O goleiro do Curitiba, Wilson, fez a defesa aos 50. E o Curitiba ganhou de 1-0 do Goiás. Goiás que vinha de 4 vitórias, hein? Então tá aí, ele é o que fica feliz quando o Coxa ganha, né? Então ganhou o Coxa, hoje quebrou o jejum aí. E quase 3 jogos seguidos o Curitiba cedeu o empate depois dos 45. E hoje, se não é o goleiro, teria repetido a dose. Gente, um abraço e amanhã a gente volta com mais informações, mantendo você bem informado, porque aqui em Curitiba o couro está comendo. Sai notícia que o Osmar Dias está renunciando, não vai ser candidato a nada. Daqui a pouco sai a notícia que Osmar Dias vai ser vice do Ratinho. Daqui a pouco Osmar Dias vai estar coligando com o Roberto Requião, o partido PMDB. Que o Ratinho Júnior vai ter o vice, o fulano, Darcy Piana, daqui a pouco não é. Então, gente, não é só Pontal do Paraná. Então, não acha que a imprensa do litoral, ela fica fazendo fofoca ou fazendo o sensacionalismo. Não, se vocês verem os bastidores políticos da capital, ou seja, do Paraná, porque é uma eleição de governador, a cada 1 hora surge um novo fato, uma nova notícia, né? O Beto Richa rompeu com a Cida Borghetti, vai ser candidato ao Senado avulso. Não, o Beto Richa vai ser com o Ratinho Júnior. Então, a cada hora, aqui na capital, o couro come, a notícia surge. Então, não é só a Pontal do Paraná que tem os bastidores, que tem aí todo esse amplo noticiário. Porque também, a nível de Paraná, a coisa está pegando fogo e o paranaense vai escolher o melhor governador. Ou, de repente, se Osmar Dias decidir, ou for ao Senado, ou desistir da campanha, aí é por decreto o Ratinho Júnior, o governador, que não vai nem ter eleição, né? Não desprezando os demais candidatos, mas aí ele dispara, né? Aí a coisa fica... Mas isso é assunto para a crônica política aqui da nossa capital, o Celso Nascimento. Gente, se você quer saber notícia, entra ali no Contraponto, blog Contraponto, ou entra lá no Fábio Campana, entra lá no Ismael Moraes, são os 3 principais blogs, ou entra no blog da Gazeta do Povo, da Gazeta Online, daí você vai ver que o couro
Olha, Maria Vitória. Não, Maria Vitória é da Cida, filha da Cida Borghetti. Ô, Cleusa, tá louca? Não tem nada. Maria Vitória é filha da Cida Borghetti. Aí ela não pode. Mas, gente, um abraço, uma boa noite. Curitiba tá uma garoa, um frio, que eu vou te contar. Um abraço. Binho, prepara o terno. O Ceni que já preparou o terno dele lá. Diz que a máquina já preparou o terno para o Ceni assumir como presidente da Câmara. E o Binho pode ir preparando que a cada dia a coisa vai apertando mais. Um abraço, gente.